Senador Renan Calheiros, por essa oportunidade. E aqui são umas reflexões mais gerais. Essa operação, assim chamada Operação Lava Jato, com toda a sua notoriedade, tem levado um apreço positivo, em geral, da sociedade, também aqui refletida nos vários cumprimentos que foram recebidos. E por pessoas na rua, as pessoas vêm cumprimentar e elogiar o trabalho do Poder Judiciário, e que é um trabalho não é só meu, é de várias instâncias. Há outros juízes também, mesmo da Operação Lava Jato, trabalhando em outros locais, também do Ministério Público, também da Polícia, de vários órgãos envolvidos. E as pessoas às vezes me perguntam, e o Congresso? E o Congresso? Eu sempre digo para elas, tenha fé, né? Tem que ter fé nas suas instituições democráticas. O Congresso vai ser sensível a essas revelações, esse nível de corrupção que tem sido revelado pela assim chamada Operação Lava Jato. E nessa linha, o que eu humildemente aqui tomaria a liberdade de sugerir, sem qualquer pretexto de intimidar o Congresso. Acho que o Congresso é soberano nas suas competências e não se trata de intimidar, mas de sensibilizar, né, com sugestões. O que a população, o que a sociedade espera são legislações que aprimorem a efetividade do sistema de justiça criminal, legislação que diminua oportunidades de prática de corrupção, e isso não é só lei criminal, isso é muito mais amplo. Nessa linha se tinha lá as chamadas propostas do Ministério Público, das 10 medidas. Claro que é possível sempre discutir parte dessas medidas, não é necessário ter unanimidade e concordância em relação a todas elas, mas haviam várias dessas propostas que eram boas e não foram aprovadas. Há a possibilidade de resgate de várias delas, por exemplo, aqui o confisco alargado, o enriquecimento ilícito do servidor público, a ação de extinção de domínio, a questão das regras que previnem a ocorrência da prescrição. E hoje o projeto está no Senado. O Senado tem essa possibilidade de resgatar. Vamos deixar aquelas medidas talvez mais controversas, como foi colocado aqui, não existe nenhum problema disso. Tem a liberdade, o parlamento, para decidir. Mas existiam vários institutos que eram importantes. E a sociedade tinha uma ansiedade. Claro que, como foi dito aqui, nem todo mundo leu o projeto inteiro e não havia o apoio popular de 2 milhões de pessoas, não quer dizer que era um apoio integral a toda a frase, a toda a linha, mas o fato também que um projeto de 2 milhões não pode, o apoio não pode ser simplesmente ignorado. Eu acho que, com todo respeito à Câmara dos Deputados, houve um certo assodamento no final, na votação, e várias das medidas que não eram tão controvertidas acabaram ficando indevidamente de fora. Por outro lado, num tema como esse, suscitando tantas polêmicas, tantas discussões de limites da atuação das autoridades públicas, judiciais, policiais do Ministério Público, houve, a meu ver, e aqui também com todo respeito à Câmara, não se trata de intimidar ou nada, mas também como cidadão eu tenho condições de opinar sobre legislação, houve uma certa precipitação na votação daquela emenda que instituiu crimes de responsabilidade para promotores e para autoridades judiciais, gerando uma certa indignação na sociedade e até condutas, não sei se precipitadas, dos procuradores realizando aquela reunião. Eu não me cabe aqui censurar, mas eu compreendo a posição deles em formular esse projeto e verem esses planos, após contar com tanto apoio popular, serem frustrados e, ao contrário, ser inserido uma medida muito pouco debatida, muito pouco pensada e que tem vários problemas. Isso não sou eu que falo, inclusive falam os presidentes dos tribunais superiores, vários problemas aí de constitucionalidade, de crimes de responsabilidade vagos, crimes que podem ter o efeito prático de intimidar a atuação dessas autoridades. Então, eu rogo aqui ao Senado, humildemente, que na análise desse projeto que veio da Câmara, reprove reprove no sentido de não aprovar essas propostas de crime de responsabilidade e
não sei como foi rotulado, crime de autoridade dos juízes e promotores. Eu acho que isso merece um debate de melhor qualidade, como que se está realizando aqui em relação ao PLS 280. Com relação ao PLS 280, e aqui mais uma vez, né, isso não foi dito por mim, mas vários dos senhores senadores, de que há um apreço à Operação Lava Jato, que a Operação Lava Jato é sagrada. Eu rogo também aqui humildemente que ouça, então, a opinião de um dos juízes envolvidos, a minha opinião, que o projeto, se aprovado nos termos como está, independentemente das intenções, pode ter o efeito prático de intimidar agentes da lei envolvidos no seu cumprimento. Daí a necessidade de se aprimorar a redação com deliberação ponderada. Não sei se esse é o momento mais apropriado para esse tipo de deliberação apropriada, e especialmente se a opção for realmente de aprovação, é necessário ter salvaguarda, como aquela que eu sugeri, e aqui eu insisto nela, né, de que a lei deixe claro que a divergência na interpretação da lei processual penal e que a divergência na avaliação de fatos e provas não constitui crime de abuso de autoridade. Eu acho que isso é fundamental para que essa Casa deixe claro que ela não tem nenhuma intenção de vulnerar a independência judicial, a autonomia do Ministério Público e a vinculação do agente policial à lei e, com isso, afetar as nossas garantias e liberdades, não dos magistrados ou agentes da lei, mas de toda a sociedade e de toda pessoa. Fica essa a minha sugestão. Por fim, né, gostaria aqui de fazer uma breve referência apenas, ainda relativa ao projeto da Câmara, um elogio ao relator, o deputado federal Onyx Lorenzoni, que buscou aprovar aquelas medidas em uma maior extensão e foi atacado. Eu acho que reflete até esses ataques a um membro da Casa, esse clima de animosidade e certa intolerância em relação a essas questões. Não que as medidas não poderiam ser discutidas, não que eventualmente nós não tenhamos discordâncias em relação a elas, mas refletem talvez essa situação de que talvez não seja o momento mais oportuno, dada a contaminação das paixões, a discutir essa questão. Enfim, agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi dada em poder falar livremente nessa Casa. Mais uma vez aqui reitero que não era meu objetivo falar sobre a Operação Lava Jato, eu não tenho liberdade para discutir esses casos. Minhas decisões são sujeitas a críticas, evidentemente, isso não há nenhum problema em relação a isso, a liberdade de expressão. No entanto, né, eu também acho que eu não posso ser acusado de abuso de autoridade, considerando que minhas decisões têm sido sufragadas pelas cortes recursais e cortes superiores, salvo se também estendida essa acusação, então, a essas cortes. Mas eu acredito que apenas aí há uma situação que até ilustra o risco desse projeto, né, em se qualificar como crime, a mera divergência na interpretação da lei e na avaliação dos fatos e das provas. Muito obrigado a todos os senadores e senadoras e aos demais presentes. Senhor presidente, o senhor me consegue pela